Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que momento maravilhoso esse que nós estamos atingindo na nossa igreja nesse tempo. Nós estamos chegando hoje a subir mais 2 degraus na caminhada de 66 degraus. Você sabia que com 66 degraus você chega a uma condição de estar mais próximo de Deus? É verdade, queridos, porque quando a gente se debruça nos 66 livros da Bíblia, aplicando o que lemos, nós vamos atingir o que está em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Queridos, chegamos à primeira lição de um estudo de 3 meses que vamos empreender de forma simultânea de 2 livros sapiensais, de um conjunto de 5 livros, dos quais já estudamos 2 que foram Jó e Salmos. E a partir de agora vamos estudar Provérbios e Eclesiastes. Hoje, primeira lição, que tem como tema o valor dos bons conselhos. Primeira lição de 13 lições. E nessa sexta devocional nós temos o tema: o temor do Senhor e a sabedoria. Ou seja, o temor do Senhor e a sabedoria. O texto proposto se encontra em Provérbios 1:7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Queridos, o primeiro provérbio a ser estudado é justamente aquele que inicia o livro de Provérbios, no seu capítulo 1. Tivemos durante essa semana devocionais maravilhosos. Desde já quero agradecer a todos que participaram. Devocionais estes que trataram, em primeiro lugar, sobre o valor do sentido de enaltecer um bom conselho. Queridos, há um ditado popular que disse assim: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Você ouviu alguém dizer esse dito? São poucos dito popular que se pode aproveitar, e esse é um deles. Queridos, sabedoria é a palavra-chave do livro de Provérbios, e a devocional de hoje tem como título: o temor do Senhor e a sabedoria. Você sabia que nós temos 15 deveres para com Deus? Eu vou citar todos. Vamos lá: temor, obediência, espera, confiança, comunhão, esperança, alegria, amor, louvor, ação de graças, confissão, oração, petição nas orações, intercessão e imprecações. E você pode ver e pode ouvir que o primeiro a ser mostrado foi o temor. Este, queridos, é um provérbio crucial, pois todos os outros são desperdiçados quando não há temor do Senhor em nossos corações. Querido, Salomão colocou em primeiro lugar o fundamento básico para o aprendizado, que é o temor a Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10 nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Então, mas, queridos, existem os tolos. Os tolos rejeitam a sabedoria e a instrução. Sabe por quê? Porque eles são orgulhosos, egoístas, sem consideração para com Deus. Eles honram em primeiro lugar as suas próprias opiniões, ao invés de buscar a verdade. Queridos, os tolos simplesmente querem promover os seus próprios pensamentos, mas eles nem podem iniciar a aprendizagem sem que haja o verdadeiro temor ao Senhor. E quem é esse Senhor ao qual Provérbios fala, que Salomão fala, ao qual devemos temer? Eu te respondo: ele é o Jeová da Bíblia, o grande eu sou, aquele que diz: eu sou o que sou, lá de Êxodo 3,14 e Êxodo 6,3. Sabe, queridos, esse Deus, esse Senhor, ele criou os céus, a terra e tudo, os mares, e tudo o que há em 6 dias de 24 horas. Quando ele veio como homem, há mais de 2000 anos, ele recebeu o nome de Jesus, aquele que estaria e está ao nosso lado, conforme Isaías 7,14, que diz: portanto, o
mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, aleluia, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel. Jesus Cristo é Jeová, queridos, e ele voltará em breve com seus poderosos anjos em fogo ardente para destruir os seus inimigos. Mas você sabe quem são esses inimigos, igreja? Eu te respondo, são os tolos, os orgulhosos. 2 Timóteo capítulo 1, do 7 ao 11, o apóstolo Paulo nos traz esse texto maravilhoso ao qual temos que ler, entender e aplicar às nossas vidas. Olha só o que Paulo diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou e com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Querido, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó já tinha decifrado isso lá no capítulo 28, versículo 20 ao 28. Olha só o que Jó nos afirma sobre o embate. Existe um embate, existia lá na época de Jó um embate espiritual entre o inimigo da mentira e o nosso Deus da verdade, o embate da inteligência do homem e a sabedoria de Deus. Olha o que o texto diz, Jó 28, do 20 ao 28, de onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu e relatou, estabeleceu e também a esquadrinhou e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se-á do mal é a inteligência. Aqui, igreja, Jó tinha citado inclusive Eclesiastes. Queridos, não é o medo que nos aprisiona a Deus. Presta bem atenção, não é o medo. Salmo 119, 120 diz: o meu corpo se arrepiou em temor de ti e temi os teus juízos. O profeta Abacuque, em certo tempo, ele lá no capítulo 3, versículo 16, olha o que ele disse: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Queridos, esse texto tem uma ligação muito forte com o povo que tem o desejo de exterminar com o povo de Israel. Existe uma falta de temor, um orgulho exacerbado. E esse dia ao qual Abacuque diz, ele diz assim: tranquilo esperará o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Queridos, há uma ordem de Deus para temermos a Ele. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 diz: o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. 1 Samuel capítulo 12, versículo 24 diz: somente temam ao Senhor e sirvam fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Vocês querem conselho melhor do que esse? Querida igreja, você sabia que podemos alcançar bênçãos em decorrência de temermos a Deus? Olha o que nos afirma Êxodo 20, queridos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar.
Você quer ter uma bênção maior do que a nossa condição de pecar? Você quer? Quer ter saúde no corpo e vigor aos ossos? É só temer a Deus. Porque Provérbios 3, do 5 a 8 nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quero finalizar te dizendo que há punição definida por Deus para os que não temem a Ele. Provérbios capítulo 1, versículo 29 ao 33 diz: visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fogo da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas, aleluia, quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Não sejamos insensatos. Quer um exemplo de temor a Deus? Vamos olhar Gênesis 42, 18, quando José, ele diante dos irmãos, aleluia, o que é que ele diz? No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte. E aí ele define as atitudes que seus irmãos e seu pai deveriam fazer para voltar, aleluia, e serem abençoados. Eu quero que você, neste dia, ao ouvir esse devocional, você que aleatoriamente, querido, pegou essa dinâmica nossa, da nossa igreja evangélica Odre Novo, que fica aqui no Curado 4, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. E você que tem acompanhado todos os dias as nossas devocionais, que você seja ricamente abençoada com essas palavras e que Deus encontre no seu coração temor a Ele, não a homem, não a nenhuma nação, mas a Ele, a Deus, que tudo pode, que tem todas as escrituras na mão e fará valer tudo que ali está escrito no mundo, para todas as nações e para nós que fazemos parte dessa igreja. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus alargue as suas fronteiras, te dando saúde, paz, prosperidade e muito temor a Deus. Queridos, aguardamos a Igreja do Senhor na próxima segunda-feira, na nossa SEB, em nome de Jesus. Amém.